Quando vai começar a gravação de uma cena para um filme, uma série, geralmente o diretor fala luz, câmera, ação. Antes da ação, precisa ligar a luz para que a gente possa ver o que está acontecendo por ali. Imagina que vai ser ligada uma luz agora sobre a sua vida, para poder saber o que está acontecendo com a sua vida. E aí, o que a gente vai ver? Vamos descobrir junto o que a Bíblia fala sobre isso? Bem-vindo ao terceiro episódio da série No Deserto, um estudo do livro de Números. No último episódio, a gente passou por uma parte bem conhecida da Bíblia, a oração que diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto brilhar sobre você e tenha misericórdia de você, e que sobre ti Ele levante o rosto e te dê shalom, paz. E é muito interessante porque aqui o rosto de Deus está brilhando, como se tivesse uma lâmpada, uma luz acesa nele. Se você ainda não assistiu, você pode conferir aquele episódio clicando no link que está aparecendo aqui na sua tela. E finalmente, nessa terceira parte, a gente vai descobrir como são essas lâmpadas de Deus. Esse pedaço começa no capítulo 8, quando você acender ou quando acenderes as lâmpadas que ficam diante da presença de Deus. Vamos lembrar como eram as lâmpadas antigamente? Não tinha energia elétrica, elas eram um pouquinho de óleo dentro de alguma vasilha, de algum pote, que ficava queimando, durante muito tempo, queimando durante a noite. No tabernáculo existia uma lâmpada muito especial, chamada menorá, e ela era num formato que lembrava um pouco uma árvore, um tronco no meio e vários ramos saindo dali. A decoração também lembrava uma árvore, porque eles colocavam em cada um desses galhos alguns enfeites nos formatos de romã, que era uma fruta de lá, ou até de maçãs. Por que maçã? Porque essa árvore, a árvore de maçã, lá em Cantares, capítulo 2, representa o próprio Jesus na Bíblia. Essa menorá representava uma árvore cheia de luz, que era a árvore da vida. Na verdade, lá no Éden e de volta no final em Apocalipse, a árvore da vida é uma árvore cheia de luz. Ela ilumina todos os lados. E essa lâmpada do tabernáculo era o símbolo da árvore da vida, que tinha 7 lugares para poder colocar fogo ali em cima. Claro que tinha que limpar, porque imagina que fica queimando durante toda a noite. No outro dia vai estar um pouquinho sujo ali, então vai precisar limpar para poder acender o fogo novamente. E essa orientação, como que a pessoa deveria organizar essa lâmpada, já foi explicada antes. E você pode conferir no episódio lá da série anterior. Ele chamou no link que está aparecendo aqui acima. Cada uma dessas 7 lâmpadas representam os 7 Espíritos de Deus. O profeta Isaías falou sobre isso no capítulo 11. Ele diz que esse tronco era o Espírito do Senhor, e daqui cada um desses galhos representavam o espírito de sabedoria e inteligência, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e temor do Senhor. Essas duplas, elas saem do mesmo ponto, conhecimento e temor. No outro ponto, conselho e fortaleza. No outro ponto, sabedoria e inteligência. Tudo isso faz parte do Espírito do Senhor. Em João capítulo 15, Jesus fala que Ele é a videira, Ele é a árvore, e quem está nele dá muito fruto. Nós somos os galhos que foram colocados nele. Que figura bonita, gente. Todas as coisas foram colocadas em Jesus. De fato, todas as coisas foram criadas em Jesus. Paulo escreve isso aos Colossenses e ele explica que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele é a primeira das coisas criadas, porque na verdade ele é o próprio Criador. Jesus é o primogênito entre os mortos, porque ele é o primeiro que ressuscitou. Jesus é o primogênito dos irmãos, ele é o primeiro que nasceu com esse Espírito de Deus. Por isso que ele é chamado de nosso irmão mais velho, porque ele foi o primeiro de todos. Logo depois de acender as lâmpadas, Deus diz que todo primogênito é dele, tanto dos homens quanto dos animais. A primeira pessoa que abre a sua mãe é do Senhor. Isso ainda acontece em todos os lugares do mundo. Quando a gente observa a proporção de primogênitos, de irmãos mais velhos, que estão servindo hoje em tempo integral na sua igreja ou no campo missionário, isso é muito desproporcional. É a maioria, porque Deus deu um chamado para cada primogênito de cada família da terra, para organizar o mundo que a gente está vivendo. Quando essas lâmpadas estão ligadas na nossa vida, quando a gente tem sabedoria, quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem inteligência, quando a gente tem temor do Senhor, quando a gente tem fortaleza, então o nosso mundo começa a ficar organizado. Nesse pedaço da Bíblia, Moisés fica um pouco cansado e ele divide a tarefa que ele tinha de cuidar de milhares de pessoas com outros 70 anciãos para poder dar conta das suas tarefas. Algumas pessoas também tinham chegado atrasadas para poder comemorar a Páscoa. E agora, o que deveria ser feito? Porque eles tinham preparado uma oferta para entregar,
mas eles não puderam fazer isso naquele momento. Então Deus também organizou uma segunda chamada para eles poderem se alegrar, comemorar e entregar sua oferta. Para poder andar pelo deserto também não era uma bagunça. Não dava para sair milhares de pessoas andando juntas sem uma direção. Então eles deveriam esperar a nuvem que estava acima deles se mexer para eles poderem andar junto com aquela nuvem, andar junto com a sombra do próprio céu. Quando as lâmpadas de Deus estão acesas sobre a gente consegue organizar o nosso mundo e ter clareza para poder guiar milhares de pessoas, não só a nossa família, comunidade e cidade, mas toda a nação, todo o mundo. Se hoje, por exemplo, cada família da terra doasse o seu primogênito para poder servir em tempo integral ao Senhor com qualidade, não existiria falta de missionários, de pastores, de pessoas qualificadas para poder servir ao Senhor com integridade, com honestidade, de mestres, professores para poder trazer ensino, sem sobrecarregar aqueles que já estão em serviço, que já estão no campo. Se cada um oferecesse o seu primogênito, a sua primeira parte, que são um tipo de dízimo humano entre as pessoas, não existiria falta de recursos humanos para poder servir todo o mundo. Com certeza, o trabalho de anunciar as boas notícias até os confins da terra andaria bem mais rápido. E quem sabe a gente poderia abreviar o tempo para poder ver Jesus voltando. A gente precisa estar cheio dessa lâmpada de sabedoria para poder organizar o nosso mundo. Outra lâmpada que a gente precisa é o temor do Senhor. Aqui nesse pedaço da Bíblia, Miriam, que era irmã do Moisés, ela começa a falar muito mal do Moisés. E a Bíblia diz que Deus ouviu aquela reclamação que ela estava fazendo nas costas, por trás. Era um tipo de fofoca no deserto, gente, com milhares de pessoas. E qual foi a reação do próprio Moisés? Nenhuma. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que existia na face da terra. Mansidão é quando a gente tem muita força, mas consegue controlar essa força. Não vai sair explodindo, xingando, brigando com todo mundo. Deus vai dar conta do recado. Ele consegue cuidar de cada um e a gente pode se manter calmo, com domínio próprio, sem perder a paciência, a alegria, a paz. Deus já está fazendo a lâmpada dele, o rosto dele, brilhar sobre a gente. Esses 7 espíritos, os 7 olhos de Deus, já estão brilhando no nosso rosto. E agora você tem paz, shalom. Quando a gente tem paz, a gente finalmente tem condição emocional para poder ir ver a terra que Deus prometeu pra gente. Para as promessas que Deus fez há muito tempo da nossa vida se cumprirem. E é isso que a gente vai falar no próximo episódio. Mas antes da gente ir pra lá, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal do IBTA para você não perder nenhum estudo que é postado por aqui. Que Deus te abençoe e encha você com o brilho do rosto dele para que você tenha shalom.